Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver as questões do Enem 2020, do segundo dia de prova, dia de exatas, da prova rosa, questão número 96, da prova amarela, questão 134, da prova azul, questão 106 e da prova cinza, questão 119. Beleza? Fica a dica, fique esperto. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então, pessoal, seguinte, ó, o mergulhador, de acordo com o desenho aqui, ele desceu 50 metros, foi explorar a caverna e ficou preso aqui. Ou seja, ele desceu 50 metros. Então, o princípio de Arquimedes diz para a gente o seguinte, que a pressão da água ou de qualquer líquido é a mesma no mesmo nível. Então, se ele estiver nesse ponto, a pressão é igual a este ponto, que é igual a este ponto, então ele manteve-se ao mesmo nível de pressão. Então, a pressão no ouvido dele, no corpo dele, vai ser dependente apenas desses 50 metros aqui, ó, da direção vertical. Essa direção horizontal, ela não importa para a gente na hora de fazer os cálculos de pressão, tá ok? Então, ó, só esse coluna de água que importa para cálculo de pressão, tá? Bom, durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão e recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Ou seja, o que a gente está entendendo nesse gráfico aqui? Ó? A pressão é dada em quilopascal, a gente vai discutir o que é pascal, o que é quilopascal, e para cada pressão, por exemplo, se ele desceu uma coluna d'água que gerou 400 quilopascal de pressão, ele deve ficar 40 minutos voltando devagarzinho, 40 minutos até chegar na superfície, para que o corpo dele não sofra nenhum dano, ok? Bom, então a gente precisa o quê? Encontrar a pressão que ele está, a 50 metros de profundidade, fazer as continhas e escolher o tempo que ele vai precisar demorar para voltar. Tudo bem? Bom, então, ó, outras informações para a gente poder fazer as continhas. Considere que a aceleração da gravidade nesse lugar, né, da Terra aqui, é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai discutir esse símbolo de novo. E a densidade da água, Rho, igual a 1.000 kg por metro cúbico. Tá bom? Então, vamos para o papel. O primeiro termo que ele usa é a pressão em Pascal. Então, é uma unidade de pressão. E pressão é a letra P, é a força dividido pela área. O que significa? Que se eu tiver uma área e eu aplico uma força, quando eu faço a conta dessa força dividido por essa área, eu tenho essa unidade de pressão. Bom, força, a unidade de força é o Newton. A gente usa a letra N. E a área, a gente costuma usar metro quadrado. Ok? Então, se eu tiver 1 Newton numa área de 1 metro por 1 metro, eu tenho 1 Pascal. Minha pressão de 1 Pascal equivale a eu dizer que eu tenho 1 Newton dividido em 1 metro quadrado. A gente encontra o Newton quando a gente multiplica a massa vezes a gravidade. A massa tem a unidade de quilograma e o G, metro por segundo ao quadrado. Então, quando a gente encontrar a multiplicação dessas unidades aqui, ó, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, a gente sabe que estamos falando da unidade de Newton. Vamos guardar essa informação aqui, que daqui a pouco a gente vai usar ela. Outra coisa que ele comenta no texto, ele fala assim, ó, que o nosso G vale 10 metros segundo a menos 2.
Isso aqui é a mesma coisa de a gente dizer que vale 10 metros 1 sobre o segundo ao quadrado. O negativo inverte a ordem aqui do numerador com o denominador. Ele capota esse carinha aqui, ó. Então ficou 10 vezes 1. Não, 10 metros vezes 1 é metro. Dividido por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, tá aqui, ó. Metro por segundo ao quadrado. Bom, outra informação que ele nos fala. Ele fala que o mergulhador desceu 50 metros, isso não importa. Então vamos entender agora. Vamos entender agora o seguinte, ó. Força é a massa dividido pela área. Então vamos calcular a força que a água está fazendo. Se a gente tivesse lá, ó, o fundo de um rio, de um lago, ou a gente colocasse aqui uma balança que tivesse 1 metro por 1 metro, a gente iria aumentando essa coluna de água aqui, ó. Aumentando a coluna de água, a massa ia aumentando, consequentemente, ó, a massa cresce, o G não muda, né? A massa vai aumentando, o G não muda, mas a força vai aumentar, que a força é em newtons, então a força vai aumentar. Se a gente pegar a massa dessa coluna de água, a gente consegue saber qual é a força-peso dessa coluna de água, tá ok? Então vamos calcular a força-peso que essa coluna de água tem. No nosso caso, o H, aqui a coluna de água, ela tem 50 metros. Então, ó, imagina que eu tenha um volume aqui, ó, de 1 metro por 1 metro por 50 metros de altura. H é igual a 50 metros. 1 metro de base. Então, o volume disso daqui, ó, o volume disso daqui vai ser a área da base, 1 metro vezes 1 metro, vezes a altura H, 50 metros. Então, eu teria um volume de 50 metros cúbicos. Bom, se a gente sabe o volume, então a gente consegue saber a massa. A massa é o volume vezes a densidade. E ele falou para a gente que a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico. Então a gente tem 50 metros cúbicos, que é a coluna da água, em cima dessa balancinha de 1 metro por 1 metro, vezes a densidade da água, 1000 quilogramas por metro cúbico. Ó, metro cúbico com metro cúbico, eu consigo cancelar, só sobrou a unidade de massa. Então, a massa daquela coluna de água vale 50 vezes 1000 quilogramas. Tá bom? Bom, descobrimos a massa. Agora a gente precisa saber a força-peso. Então, a força-peso, nosso F vai ser a massa vezes o G. Tá bom? Vamos lá. 50 mil quilos vezes o G, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ficou que a nossa força peso de água vai valer 50, 5 com 5 zeros aqui, ó. Tá? Quilograma metro por segundo ao quadrado. Olha só, essa unidade ela vale newton. Então, descobriu que a força peso da coluna de água vale 50
5 com 5 zeros, Newton. Bom, se descobrir uma força, a gente consegue descobrir a pressão. A pressão é força dividido pela área. Então, como nesse caso a gente descobriu que a força vale 50, tem 4 zeros aqui, né? 5 com 5 zeros, dividido pela área, que a gente supôs que é 1 metro quadrado. Ó. Newton dividido por metro quadrado é Pascal. Então ficou P igual a 5, 0, com mais esse monte de zero aqui. Ó. Pascal. Ó, olhando esse probleminha aqui, a gente vai poder escrever da seguinte maneira. A cada 3 que eu ando, eu coloco 1K ali. Então ficou 500. Vou cancelar esses 3 zeros. Vou trocar esses 3 zeros pela letrinha K, que é quilo. Então, ficou 500 quilopascal. Agora é só olhar no gráfico e ver o tempo que vai ser necessário para o mergulhador voltar. Então, olhando aqui no gráfico, 500 está aqui. E nessa linha, a gente descobre que ele precisa de 60 minutos para voltar até a superfície. Então, 60 minutos, alternativa C. Gostou? Dá o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os coleguinhas que estão na mesma pegada que você, comenta alguma coisa e entre em contato com a gente para estruturar seus estudos. Beleza? Tudo de bom!